mais um episódio do Mentes em Ação, o bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz a coisa acontecer. Estamos mais uma semana aqui para inspirar pessoas e hoje a gente traz dois convidados sensacionais. Eu sempre falo sensacionais, maravilhosos, né? Porque todos os nossos convidados são realmente inspiradores. Mas antes de apresentá-los, eu vou apresentar nossos colaboradores, nossos patrocinadores, e hoje eu vou começar com os Estúdios Combo, essa estrutura maravilhosa, agora mais uma vez com uma estante aqui atrás, com alguns pertences pessoais e também dos nossos colaboradores. Estúdios Combo é o maior casador de pessoas do estado do Brasil. Não teve ninguém ainda que se separou depois que o Estúdios Combo gravou o seu casamento. Além de casamentos, festas, 15 anos, debut, aniversários e também podcasts, vídeos institucionais para empresas. Aliás, nossos convidados vão poder entrar em contato com os Estúdios Combo mais tarde. Para qualquer necessidade, o Estúdios Combo grava aqui dentro do estúdio e grava também no teu local de negócio. Não tem problema nenhum, chama os caras, @Estúdios Combo. Hype CB, a hypezinha mais querida do Brasil, na José do Patrocínio, em frente, na diagonal ao Bar Opinião, Porto Alegre, Cidade Baixa, a partir das quartas-feiras, a partir das 17 horas, conveniência funcionando, e a casa noturna, que os caras têm um modelo também diferente, tá? Eles montaram uma conveniência e do lado uma casa noturna. Sexta e sábado, a casa noturna funciona até 5 da manhã, e tu sai de lá um pouquinho mais tarde, né? 8h30? Sim. 8h30. Hype CB, segue lá o John. John, tá na hora de tu vir aqui no Mentes dar uma palavrinha pra gente também, tá? Create, @Create2Cs, é um escritório de planejamento para captação de novos clientes para tua empresa. Não importa qual empresa, não importa qual ramo, a Create vai te ajudar a desenvolver um planejamento para fazer uma melhor e mais assertiva captação de clientes para o teu negócio. @Camelau, W no final e underline, um escritório de advocacia que atende no modelo inovador, uma advocacia empresarial. Os caras desenvolveram um método próprio, entram na tua empresa, fazem uma análise de dados e eles principalmente reorganizam processos e não fazem tu deixar de gastar o dinheiro que provavelmente tu pode estar gastando errado, e aí consegue direcionar essa verba para outros caminhos e consequentemente aumentar o teu poderio de vendas de produtos ou serviços, também qualquer que seja a tua empresa. Ufa, gente, muito bem-vindos. Obrigado. Quero hoje dar as boas-vindas para mim, pelo menos no meu meio, duas pessoas que são sócios de um grupo, e eu vou querer que vocês apresentem o grupo, mas para mim, ao meu ver, o grupo, um dos grupos que mais cresce em Porto Alegre, talvez no estado, não sei se no Brasil, não sei se vocês têm esses dados, mas eu gostaria que vocês falassem mais para frente sobre isso. Mas primeiramente, boas-vindas, Thiago, Maurício, se apresentem, por favor, digam o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo aqui. Bom dia, César. Muito obrigado pelo convite. Ficamos muito felizes em poder inspirar novas pessoas. Eu sou o diretor jurídico do Grupo Arpini Araújo e o Maurício é o diretor de operações. E também atua, né, uma base bem forte no financeiro. Maravilha. Bom dia, César. Obrigado pelo convite. Para quem não sabe, eu já conheço o César há muitos e muitos anos. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o Grupo Arpini Araújo. Né? Como o Thiago já adiantou, eu sou o diretor operacional e vou assumir a diretoria financeira do grupo também. Nós somos um grupo que hoje tem o foco em ajudar as empresas a recuperarem a sua regularidade fiscal. Então, a gente vai contar um pouquinho aqui da nossa história. A gente vem crescendo bastante nesse último ano, a nível do estado, a nível Brasil. A gente atende o Brasil inteiro. A gente vai falar um pouco do nosso modelo de negócio e vocês vão poder entender o porquê que a gente atende o Brasil inteiro e como que a gente chegou a esse crescimento que a gente vem tendo agora durante o ano de 2024. Cara, eu queria começar dizendo o seguinte, eu fiz a apresentação inicial aqui, não vai aparecer para vocês, tá? Mas eu fiz a apresentação inicial, eu errei tudo. Pela primeira vez, eu acho, eu consegui errar todas as frases que eu formulei e o clima ficou um pouco tenso aqui. Vamos descontrair, tá tudo certo, a edição vai nos ajudar e deu tudo certo, tudo redondo aqui. Eu queria que vocês começassem nos contando, na verdade, o que é o Grupo Arpini Araújo, o que faz
E daí eu quero que vocês entrem na história de como ele atua e como ele começou, tá? Rapidamente, um resumão de como funciona, mas como que ele começou. César, então, o ano era 2019, tá? Quando eu estava atuando já, né? Já trabalhava. Pré-pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu e o Bruno Araújo, né? Fomos os sócios fundadores da empresa. Nós conversamos e decidimos montar esse negócio na área da gestão tributária, né? Focado na regularização fiscal. Aí nós começamos né, no escritório que era lá em casa. Nós nos reunimos na segunda-feira, né? Aqui nos trajes que a gente fica no home office que a gente fala, né? Sim. Mas era uma ideia que a gente nem... Era uma ideia muito... Na época era 2019 e faz bastante tempo. Mas trabalhei. Não, vai de novo. Bota com a ficha, bota com a ficha. Então a gente se reunia na segunda-feira, né? Nós marcávamos as reuniões, né? Nas terça, quarta e quinta. Eu fazia as minutas de contrato, os documentos que nós levaríamos nos clientes, né? Para demonstrar que eles tinham problemas, porque nós tínhamos a solução, né? Nós sabíamos entregar a solução. Então a gente tinha esse itinerário na semana. Segunda-feira a gente se reunia, né? Uma reunião nossa lá no meu escritório, que era em casa. O Bruno sentava no sofá e eu sentava no computador. Cara, o famoso empreendedorismo puro e simples, né? Exatamente. Tu tem que idade, Thiago? Eu tenho 30 hoje. E tá formado desde... Eu me formei em 2015, César. E o Bruno? O Bruno tem 30 e... 37, eu acho. Não, acho que 35. É. Eu não me lembro Não, o direito. Bruno é mais novo que eu. Eu tenho 36 e o Bruno tem 35, se eu não me engano. E o Bruno ela tem formação em PNL, né? Programação neurolinguística. E coaching, que mais, eu acho. E o Bruno sempre atuou nesse viés comercial. O Bruno sempre teve o tino do viés vendedor comercial. nato. Vendedor nato, exatamente. Sempre foi. Sempre foi. Teve outros negócios, foi empresário, teve outros negócios também, né? E na época ele me procurou, né? Porque ele queria voltar pro mercado, né? Que ele já chegou a ter uma empresa nesse mesmo ramo, né? Tinha parado, tentou outras coisas, aí viu que ele era bom nessa área. E ele me chamou, e a gente tinha alguns amigos em comum. Não, a gente não era tão amigo que nem a gente é hoje, né? E ele falou pra mim, cara, vamos montar? Vamos. Na época eu trabalhava para um amigo meu, né? Um amigo muito parceiro, é nosso parceiro de negócio hoje, né? Inclusive, né? Mas na época eu queria, né? Ter... Tu trabalhava em um escritório de advocacia? Trabalhava no escritório de um amigo tipo meu. Assim, tu já tava há mais ou menos 4 anos formado e tu tava meio que tentando te inserir no mercado no teu formato. Como é que tava essa situação? Cara, é que na verdade é o seguinte, tá? Eu fiquei... Logo que eu me formei, eu tive uma lesão muito grave no joelho. Então eu demorei pra me recuperar. De futebol? Cara, no jiu-jitsu. Ah, tá. Brincando com Eu não fui jogador por causa do joelho. Pronto. E aí, cara, fiquei muito tempo, fiz outros negócios e tal, né? Serviram de experiência para eu estar aqui hoje. E aí, em 2018, eu comecei a advogar, recebi um convite de um amigo meu, de um outro amigo, tá? Ele atuava na área criminal, ele é criminalista até hoje, um dos melhores que eu conheço, tá? Que é meu irmão e qualquer coisa, qualquer BO que tenha na área criminal, eu indico ele de olhos fechados, e ele sabe disso. E atuei com ele um ano ali, pouco. Aí depois, né, eu comecei a querer migrar para a área que eu sempre tive. Eu gostava muito da área do direito público, né? Uhum. É uma área que eu queria atuar e tal, né? Trabalhar com a gestão do passivo tributário, né? E aí eu também na época fazia pós-graduação no direito administrativo. Então, aí eu comecei a fazer a pós-graduação no IBET, que é uma das melhores escolas de direito tributário do Brasil, que me abriu muitas portas, né? O conhecimento que eu tenho hoje, né? Que a gente vai aprendendo cada dia, gente. Eu digo que a vida é uma escola. Sim. E lá eu conheci pessoas que... sabe aquela famosa frase, tu chega na mesa, se tu ser o menos inteligente na época... Sim. Cara, eu cheguei lá... O ideal é isso sempre, né? E, cara, eu cheguei lá com pessoas, colegas meus, cara, que os caras trabalhavam com direito tributário a vida toda. Assim, ó, eu cheguei e eu tive que ralar muito lá, entendeu? E o nível da turma era muito alto, os professores eram muito fortes. Então isso me deu uma base muito forte. Eu tive que ralar muito. O modelo da escola, ele é diferente. Só tem coisas boas pra falar do IBET, né? Porque Sim. me deu a base que eu tenho hoje. Então, a partir de lá, eu comecei a migrar para a área tributária.
a gestão do passivo, eu também estudava muito, sempre gostei muito das áreas de execuções fiscais, né? Eu sempre fiz essa área, sempre gostei dessa área de gestão do passivo, as defesas, essas coisas assim, né? E aí, quando o Bruno me procurou, a gente deu, não, cara, é o seguinte, vamos focar na regulação fiscal, né? A gente, na área no federal, na área estadual, a gente, não, beleza. Aí a gente, como eu disse, a gente montou esse negócio e começamos ali, né? E aí, Tu trabalhava lá, o Bruno lá no outro lado, os dois enxergaram um momento isso aí. de que, cara, vamos focar, dar um foco, abrir um negócio nosso, vamos dar um foco nessa questão tributária. O Thiago vai operar os contratos, de fato, Isso, e o Bruno vai vender isso para aí. as empresas. Esse foi o princípio do Grupo Arpini Araújo. Exatamente, César. Até porque hoje em dia, né, qualquer empresa que não consiga vender, ela morre. Então a gente conseguiu ter um início rápido, porque como o Bruno já tinha experiência nesse mercado, ele já tinha alguns clientes, já conhecia clientes de longa Tributário mesmo. da área da gestão tributária, né? Uhum. Então nós conseguimos, né, alavancar muito rápido no início, né? Até que nós tivemos um faturamento de R$20 mil. Foi quando nós pegamos a primeira sala no Barra Shopping. Em quanto tempo vocês estavam nesse faturamento? Cara, Faturamento mensal. o faturamento, tá? A gente teve uma média desse faturamento, nós abrimos a empresa em agosto, setembro, né? Fui ali, se eu não me engano, logo depois da pandemia ali, logo no início da pandemia, no caso. Foi por março, abril ali, a gente já estava no Barra Shopping. 6 meses, mais ou menos. Conseguiu alavancar, né? Conseguiu alavancar bem rápido nessa questão. E aí, quando nós chegamos no Barra Shopping, nós trabalhávamos eu, o Bruno, mais 2 rapazes. Já começaram a montar a equipe. Isso. Só que o pessoal, nós não tínhamos setor de venda ainda. Foi lá que nós tivemos o tino de fazer, olha, a gente precisa ter um time comercial. Cara, porque eu imagino o seguinte, tá? Tu teve a ideia de um negócio. Cara, vamos vender, eu sou advogado, eu vou atender os clientes, tu é o vendedor, tu vende. Tivemos uma ideia de negócio. Tô vendendo X por mês. Vocês dois, deviam ter uma capacidade de atendimento que, vou chutar aqui, vamos atender até 10 clientes, o Thiago consegue atender por mês. E aí saíram da tua casa, saíram do sofá, foram para uma sala no Barra Shopping, que é o maior shopping de Porto Alegre, né? E começaram a montar a equipe, trouxeram mais 2 pessoas, que não sei ali o que faziam exatamente, mas começaram a entender que aquela ideia de iniciar, vou vender e tu opera, começou a mudar, né? O negócio começou a crescer e começou a ir para um outro sentido que vocês precisaram recalcular alguma rota ali para continuar no sentido do crescimento. César, exatamente, porque quando a gente teve essa ideia lá atrás, a gente pensou o seguinte: para a gente crescer e ter o tamanho que a gente quer, a gente não vai poder ficar a vida toda na linha de frente, porque a linha de frente ela é importante, a gente tem que saber fazer cada etapa, cada processo da nossa empresa, mas a gente também precisa, uma hora, né, a gente precisa ser a cabeça pensante, né, do negócio. Então, foi isso que nós fizemos, né, tanto no setor que atende, né, e tanto no setor que faz a venda, né, que é o setor comercial. Então, hoje como nós tivemos essa alavancagem, né, hoje em dia a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para pensar, porque a gente precisa estar trazer novas ideias, a gente assiste leitura de livros, faz leitura de livros, assiste podcast. Inclusive, agora no mês de maio, né? Maio. Nós vamos fazer todos os sócios, tá? Vamos fazer o G4 Traction, né? Que é do G4. Então, buscando ainda mais uma inovação. Né? Esses caras são muito bons. Então, a gente está sempre buscando, né? Melhorar, aprimoramento de processos. Isso foi o essencial. E aquela coisa, né, César? A gente começa, né? Como é que a gente vai crescendo desorganizado, depois a gente começa a organizar. A gente faz isso até hoje. Às vezes a gente brinca que às vezes a gente muda as coisas muito rápido na empresa, né? Mas o mercado também muda. O mercado também muda. Né? O mercado financeiro, né? Até a gente brinca, até tá falando esqueci o nome dele agora. Gabriel. O Gabriel, que ele veio do mercado financeiro, né? A gente estava conversando. E o mercado financeiro é assim, ele muda toda hora. Então, quando a gente tem ideias... Mercado financeiro, a tecnologia, às vezes tudo. Os nossos próprios pensamentos mudam. Eu acho que é importante a gente falar também, como o Thiago falou, ele falou do início do nosso negócio, como é que eles começaram. Eu não estava ainda nessa época na empresa, mas desde que eu entrei a gente já mudou tantas vezes.
porque é necessário. A gente vai testando modelos de negócios no quais eles dão certo até um certo ponto, porém eles chegam num ponto de saturação onde a gente não vai conseguir evoluir e crescer. A gente já teve um call center com 25 pessoas lá ligando, fazendo marcação de reuniões, né, para os nossos gerentes, que a gente, depois eu vou até explicar como é que funciona um pouco. Já teve o próprio vendedor, antes de ter o call center, o próprio vendedor fazia os agendamentos da sua reunião, o gerente no caso, né, ia até presencial até o local, fazia a reunião com o empresário. Depois aí veio o call center para fazer o agendamento, então cada vendedor tinha de 5 a 7 marcadores de reunião, o cara ia até lá também fazer a reunião. Depois disso se destituiu o call center, aí a gente começou a investir bem pouco em tráfego pago, se investiu em alguns robôs também, para que viu que não valeria a pena. Então a gente alcançou meio que um equilíbrio na questão do tráfego pago e do vendedor fazendo os agendamentos junto. Então ele muda toda hora, né? O tráfego pago, ele é uma coisa que eu, particularmente, vou ser bem sincero, eu era muito resistente a isso, porque eu pensava assim, vamos botar dinheiro lá naquele cara lá no Facebook lá e que eu quero ver aquele mesmo de retorno, por quê? Como? Né? Claro, uma ignorância, óbvio, Isso mas só que tu vem de uma vida inteira de comunicação profissional só que a também, minha né? comunicação profissional era eu, né? Eu sabia o resultado, era eu, não dependia de alguém que ia fazer pra mim botar meu dinheiro lá. Não, era só eu. Nossa. Eu quero te interrompendo, porque a gente vai entrar firme nessa parte de vendas depois, mas eu queria entender como é que o Maurício chegou no grupo Arpine, o que o Maurício faz hoje, tu é sócio, enfim, como é que foi a tua história de entrada, assim, rapidamente, o que tu fazia antes e como é que tu entrou no grupo? Perfeito. César, nós namoramos ele 1 ano. 1 ano? 1 ano. Vem pra cá, cara, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O Bruno ia todo dia no ouvidinho dele. E aí, mal? É uma construção, né? Foi um relacionamento, a gente chama de relacionamento. É uma conquista, né? na verdade é uma conquista. Perfeito. Foi um namoro, exatamente. Começou naquela fase da conquista, então vamos lá. Eu, toda a minha trajetória profissional, eu trabalhei na área financeira, né? Comecei trabalhando em banco, depois fui para correspondente bancário, trabalhava também com eventos, com ele, né? Com o César, a gente trabalhou a vida inteira nisso. Mas a minha parte toda, eu sou formado em administração, né? Morei um tempo fora do país, voltei e trabalhava numa factoring. Uma factoring é uma empresa que fazia antecipação de recebíveis, né? Eu trabalhei durante 9 anos nessa factoring antes de eu ir para o Grupo Arpine Araújo. E foi bem que nem como o Thiagão falou. Eu já estava bastante desgostoso, já era um mercado que eu estava bastante saturado. E aí o Bruno trabalhou comigo na factoring antes de ele abrir o grupo, acho que foi uns 2, 3 anos antes, né? Uns 3, 4 anos. Ele trabalhou conosco lá, de gerente comercial, inclusive no tempo que ele dava também cursos de PNL e tudo mais, ele também deu curso lá pro pessoal. E aí, beleza, ele trabalhou lá, saiu e nós perdemos contatos. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha na Factory, e aí a gente se reencontrou lá no Barra mesmo, porque a empresa que eu trabalhava também tinha sede lá. E aí ele começou, Mal, vem pra cá, preciso de ti. Só que o que acontece? O ser humano, todo ser humano, ele tem muito medo e aversão à mudança. Principalmente se vai tirar da tua área da tua zona de conforto. Né? Eu tinha um salário excelente na Factory. Eu tinha uma posição excelente. Não era sócio, não era dono, mas eu tinha uma condição muito tranquila. E lá no grupo, no início, eu fui convidado num primeiro momento para a gente abrir também uma factory dentro do grupo, porque eles tinham um capital para investir com outros sócios que não são os que estavam na época. No Grupo Arpine. No Grupo Arpine Araújo, exato. E aí eu comecei a aceitar essa ideia na minha cabeça, porém eu era muito resistente pela questão realmente financeira. Porque eu ia sair de um patamar de, vamos supor, ganhava 10 mil reais na factory, e eu ia lá pro grupo, no início, ganhar R$1.000. Então eu ia ganhar 10% do que... Mas como sócio? Num primeiro momento, não. Né? Eu ia começar como vendedor para depois a gente me tornar sócio na parte do grupo da factoring, não do grupo em si. Né? Mas chegou um ponto que eu não aguentei mais onde eu tava, né? Não tava mais feliz. Aquela coisa que tu acordava, eu ia trabalhar sem vontade nenhuma, mas no final do mês eu ficava feliz porque caía bastante dinheiro na minha conta. Né? Mas profissionalmente estava derrotado.
E aí eu vi no Bruno, aí conversei com o Bruno, um dia eu conversei com o Bruno, o Thiago, e tinha mais um outro sócio nosso também. Dali pra frente eu decidi, eu vou sair. Cara, eu saí. Acho que a palavra, acho que nem derrotado, né? Acho que a gente fala em acomodado, né? A gente É, acaba ficando acomodado, exatamente, né? não Às vezes, derrotado, uma mas situação a gente infeliz, mas a gente tá numa posição financeira boa. Eu tenho um padrão de vida já tá estabilizado, então a gente acaba ficando É que eu acho que derrotar é uma palavra forte, e como a gente tá conversando com pessoas que hoje a gente precisa, e a nossa intenção é fazer com que elas também se inspirem em tudo que nós estamos falando, cara, derrotado é forte, mas é pra pessoa realmente acordar e ter aquela consciência de que a zona de conforto, ela é boa, ela é quentinha, ela é muito boa. Mas depois que tu sai dela, ela é muito melhor. Tu vai elevar a tua Talvez zona. não o início, né? Não, Mas o início, a motivação é o teu combustível pra fazer o negócio. Exatamente, né? E com certeza tu não trocou um pelo outro sem saber o que poderia acontecer contigo no futuro. Sim, não, com certeza. Até porque eu apostei numa coisa que eu acreditava. E via a possibilidade de crescimento. Tanto é que hoje, né, a gente não tem a factoring no grupo mais, porque a gente viu que não ia dar tracking, não ia dar certo naquele primeiro momento, então a gente mudou a estratégia, que nem o Thiago falou, toda hora a gente muda a estratégia, né? A gente deixou de lado a factoring, eles me convidaram daí sim para ser sócio do grupo inteiro, hoje eu sou sócio do grupo, sou diretor operacional, vou assumir a diretoria financeira também. Então, o negócio tá dando muito certo e vai dando muito certo. E vai dar muito certo ainda. Então eu saí daquela zona de conforto exatamente pra isso, mas eu passei muito perrengue. Passei muito perrengue, tu sabe disso, tu é meu amigo, então a gente conversou muito sobre isso. Financeiramente, eu digo, porque eu tenho uma estrutura familiar muito boa. Todo mundo sabe, então isso que me segurou nesse primeiro momento. Só que talvez o nosso espectador que hoje tenha visto, eu sou empreendedor, eu sou sozinho. Cara, por mais que tu seja sozinho, gente, por mais que vocês sejam sozinhos, bote a cara e vai, porque lá no final vai dar certo. E vai valer a pena. Entendeu? Vai passar perrengue, tu vai ficar sem dinheiro, tu vai fazer tudo isso, só que a dor faz parte do sucesso. Crescer dói, como diz um Exatamente. amigo meu. É impressionante como, cara, a gente tá na segunda temporada do Mentes, tá? A gente tá indo pra, sei lá, quase 30 episódios gravados já. Não teve uma pessoa que chegou aqui e disse que, cara, se as coisas hoje fossem como eu tinha planejado lá no início, talvez eu não tivesse o sucesso que eu tenho hoje. Exatamente. Né? O empreendedorismo é muita curva, é muita pula obstáculos, e tu tem que estar sempre te reinventando, não é nem reinventando, é estar sempre atento ao mercado para fazer as mudanças necessárias para aquilo que o Thiago disse, né? O meu cliente tem dores e eu preciso resolver as dores, resolver os problemas desses nossos clientes, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí que o grupo todo é engraçado. Temos duas pessoas aqui, 2 sócios do grupo que pessoalmente trocaram as suas estratégias, né, de vida, e o grupo também foi trocando suas estratégias de negócio para o negócio chegar ao ponto que é hoje. Deixa eu até falar mais uma coisa. Nós somos 2 sócios aqui, né? Mas nós temos mais 3 sócios, que é o Bruno, que é o CEO do grupo, Bruno Araújo, Luiz Junqueira, nosso diretor operacional, e o Carlos Leomar, que é o nosso diretor do setor contábil. Então a gente também conta com uma contabilidade hoje no grupo, a gente vai falar um pouco mais da estratégia, mas eu acho que era importante falar também quem são os outros personagens que fazem acontecer. Tipo na Xuxa, assim, queria dar um beijo pra minha mãe e meu pai. Exatamente. Bruno, especialmente pra você. Cara, vamos entrar numa parte que eu acho que é onde o grupo mais se destaca, tá? Eu sou, muito atento ao mercado e a diversos mercados. As redes sociais eu tô sempre acompanhando muito forte. E eu, como amigo do Maurício, há quantos anos? Sei lá, uns 25, Cara, 30. Sei lá, uns 25 pelo menos. Ele era o goleiro na escolinha de futebol, cansou de tomar Jogava gol. muito, nunca fez pra mim. Jogava muito, sim. Machucou o joelho aos 8 anos, eu acho. Nunca Aos mais 9. funcionou. Não deu mais depois. Eu acho que vocês se destacam muito pelo setor de vendas, tá? Podem falar um pouco porque com certeza também tem a preocupação com a entrega para o cliente, né? Que isso é fundamental, não adianta eu vender e não entregar. Quando a gente vende para um cliente,
O nosso primeiro pensamento é a entrega e o segundo pensamento é como é que eu vou renovar esse contrato Exato. lá na frente, que eu preciso manter, né? Tem que ser recorrente, mas o setor de vendas de vocês. A gente sabe que o advogado é uma profissão que ele não pode falar assim, oi, me contratem. Não pode, né? Então, como é que vocês fazem essa captação de clientes? Eu vi que ultimamente, nos últimos meses, eu vi uma atuação muito forte do grupo em vídeos nas redes sociais, explicando e etc, mas muito, muito, muito forte mesmo. Tipo, vídeos diferentes toda semana ou várias vezes, vários vídeos todas as semanas, mas o setor de vendas de vocês é algo que me chama a atenção demais. Então, eu queria que vocês falassem como é que vocês fazem esse tipo de venda, esse tipo de captação de clientes. César, assim, tá? Só esclarecendo alguns pontos. Por mais que eu seja advogado, lá na empresa o nosso foco é a regularização fiscal. Então a gente não trabalha diretamente com processos assim. O nosso foco é buscar trazer a empresa para regularidade fiscal, tratar o passivo tributário no âmbito federal, no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Que absolutamente toda empresa precisa. Exatamente. Quando a empresa ela tá, não adianta a gente querer arrumar a empresa, né, e querer trazer ela para regularidade se ela tem vários outros problemas, que daí depois a gente até aponta e tal, mas a gente começa pela regularização fiscal dela, desculpa. A questão do nosso setor comercial, tá? A gente, no início até, como a gente começou a crescer muito, a gente não sabia fazer contratação, a gente não tinha setor para isso. O nosso tipo de contratação era post no Instagram, post no WhatsApp. Então aparecia todo tipo de gente, né? Talvez poucas pessoas qualificadas, algumas mais qualificadas. Então algumas ficavam, outras não. Entende? Hoje em dia, né, nós temos né, nós temos um setor comercial, né, com um diretor comercial. E nós temos também, né, temos um setor de RH que faz a qualificação dos currículos para os vendedores. Então não é qualquer pessoa assim que entra, a pessoa ela passa uma triagem, né? Não que nem antigamente. Né? Sim. Então é aquela parte que eu digo, né? Quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprimorando os processos, né? Então, e eu tinha dito no início aqui que o setor de vendas é um setor primordial para qualquer empresa. Porque se tu não vende, tu morre. Tu não vai enchendo o balde, uma hora ele vai esvaziar, ou ele vai ter um furo. E também não adianta tu ter um balde furado e tu vai enchendo a peneira. Tu vai pegar, ele vai continuar esvaziando. Então, hoje nós temos lá uma equipe bem grande, né, de vendedores. As pessoas recebem os leads já do tráfego pago, né, caem lá e são distribuídos, né, através do nosso CRM. Temos várias ferramentas que nos auxiliam no dia a dia, né? O que acontece? Vou falar um pouquinho mais completo dessa parte que o Thiagão tá falando. O setor de vendas, ele inclusive, ele tá hoje numa sala separada, né? A gente começou, além disso, a gente separou os setores. Eu e o Thiago ficamos numa sala, o setor de vendas fica noutra, contabilidade fica noutra. A gente tem uma outra sala também para reuniões. Então, o que acontece? O setor de vendas funciona da seguinte maneira. A gente faz um investimento em tráfego pago, que esse mês vai bater todos os recordes de investimento. Ontem a gente aprovou um orçamento para isso. Eles me convenceram, inclusive, a fazer isso. Né? Foi fácil, mas quando tu vê os resultados, não tem como ir contra. Então a gente vai fazer um investimento bem grande em tráfego pago esse mês, desculpa, e até ao longo do ano. É como tu falou. Como é que a gente começou na questão, vocês investem, como é que vocês fazem a captação? A gente investe realmente, a gente faz bastante vídeo, a gente grava, né? Mas o ponto principal é o tráfego pago, onde a gente vai alcançar pessoas que a gente nunca imaginou alcançar. Hoje tu pega um lead, vem um lead lá do Amazonas, uma pessoa que uma empresa que tu nunca imaginou na tua vida. Porque o que acontece? A nossa base é o quê? Nossa base antigamente era o quê? Lista da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Se tu entrar ali agora, regularize.pgfn.br, tu tem acesso a todas as empresas que devem imposto no Brasil. Cara, que um parênteses. Todo advogado, enfim, que pensa em trabalhar nesse ramo, deve ser essa a primeira alternativa para ele captar clientes. Tem a lista lá de todo mundo que vende, vou ligar para os caras e vou oferecer. Não, porque ele não pode oferecer o serviço dele. Tá. Entendeu? Ele não vai ligar. O que vai acontecer? Cara, é complicado falar um pouco nessa questão, porque o advogado ele é um profissional que ele precisa de cliente. Só que ele não pode ir atrás do cliente. Ele tem que esperar o cliente ir atrás dele. E como é que a gente faz isso? A gente tem um tráfego pago onde a gente oferece. Se o cara quiser vir até nós, beleza. Se não, ele não quiser, o problema é dele. Vai ficar com o problema dele lá na regularidade fiscal. Então é isso. A gente fez esse setor, a gente montou o setor, separou, né?
Hoje o Junqueira toca junto com o Bruno também. Ele é o diretor comercial, mas o Bruno é o céu e ele fica ali dentro, porque, como a gente falou desde o início, ele é o cabeça das vendas. Recebe esse lead, no momento que a gente recebe esse lead, antes, o que acontecia? A gente já pegava esse lead e já distribuía via CRM para os nossos vendedores. Eles entravam em contato para agendar a reunião. Hoje, a gente tem mais uma pessoa onde ela recebe esse lead, ela aquece esse lead e aí ela repassa para o vendedor. O que é o aquecer o lead? O aquecer o lead é tu fazer algumas perguntas básicas para a pessoa que entrou em contato contigo para ver se aquilo ali realmente vai gerar negócio. Porque a gente estava tendo muita... Um filtro, exatamente. A gente estava tendo muito desperdício de lead nesse meio tempo, porque ou o vendedor se perdia, não conseguia atender tudo, ou ele dava atenção para o lead que não era válido, entendeu? Então, a gente acabou colocando uma pessoa lá para que ela faça o aquecimento desse lead. E ela passa oportunidades realmente que vão fazer com que o gerente feche o negócio, ou feche o contrato, né? Então, passou essa oportunidade para o gerente entra em contato e faz o fechamento do negócio. E aí que, fazendo o fechamento do negócio, passa para nossa mão. Eu e o Thiago só tocamos no contrato após a assinatura do contrato. Contrato assinado. Contratos de um ano, normalmente. Normalmente, contratos de... o nosso período mínimo é 12 meses. Existem alguns clientes que solicitam um período menor. Tudo bem, não tem problema. Mas nosso contrato padrão é 12 meses. Né? Cria uma recorrência de 12 meses, até porque o contrato ele é um valor que não é muito barato, mas também não é caro, para uma pessoa que vai ter um ganho pelo trabalho que nós vamos oferecer, né? E vamos apresentar para ele. Mas fica mais fácil para o empresário pagar durante um ano do que te dar uma bolada em dinheiro, né? Porque ele já não tá... Para quem tá nos escutando, assim, e não entende muito do assunto, e eu também sou bem leigo no assunto, mas, por exemplo, a Camelau, nossa patrocinadora, eles fazem a ação preventiva, empresarial, ação preventiva, e eles entendem que eles conseguem, cara, tu tá gastando dinheiro errado aqui, e vamos recolocar esse dinheiro em outro lugar, e enfim, a Camelau mais ou menos se paga. Sim. Entendeu? Tu vai deixar, cliente da Camelau, deixar de gastar essa grana aqui e eu naturalmente estarei sendo pago e eu vou te fazer gastar menos dinheiro errado. É mais ou menos isso que o grupo faz também? Mais ou menos. Porque é o seguinte, a Camelau, como tu disse, né? Eles fazem a precaução, a prevenção. A gente trata o incêndio, a gente apaga o incêndio. Ah, entendi. A empresa tá lá com um passivo tributário altíssimo. Não o corretivo. Isso, não consegue pagar, ele já informou que o fisco já está atrás dele, já chegou carta de execução fiscal. E o que acontece? Ele chega para nós, né, com os débitos, seja federal, estadual e até municipal, e a gente faz a negociação dessas dívidas. Que quando a gente negocia a dívida, ele não pode ser cobrado. Aí que está o pulo do gato. Então, é basicamente o que nós fazemos. A Camelau, como tu disse, né, eles trabalham com a prevenção. A gente apaga o incêndio. A gente traz esse cara para um futuro, né? Ele se precaver daquilo, uma prevenção. Sim. Entende? Eu trago isso muito pro, tipo, carro, né? Manutenção. Se tu fizer a manutenção preventiva do teu carro, Camelau, ele não vai dar problemas, teoricamente. Agora, se tu esperar e der problema, vamos pro grupo Arpini, porque eles vão resolver a nossa questão. A gente vai fazer o empresário economizar? Vai. Mas depois que a bomba já tá quase explodida na mão dele. Explodida praticamente, né? Porque o empresário que vem nos procurar, ele já tentou diversos tipos de parcelamento, ele já fez por si só, ele já fez com o contador dele, e aí chega na nossa mão quando ele tá com uma execução fiscal na mão, com um bloqueio de bens e uma penhora de faturamento, uma penhora de valores na conta dele. Tá, trazendo para números, o cara te liga, oi, Grupo Arpini Araújo, tô aqui, tô devendo 1 milhão. E aí? A gente vai trazer redução para ele pagar esse 1 milhão. Com certeza ele não vai pagar esse 1 milhão. Vocês vão ter métricas de atuação para também fazer uma redução. Exatamente. A gente vai aplicar lá o trabalho que a gente faz através da lei que permite isso, né? E aí vai se dar uma redução em um prazo de pagamento estendido, né? Então, o empresário não vai precisar pagar, vamos supor, eu vou dar um exemplo, tá? Esse 1 milhão. Esse 1 milhão lá, ele chegou lá, o contador fez uma simulação para ele tem que dar uma entrada exorbitante desse valor.
a gente vai buscar que ele não dê essa Calma que entrada. nós temos a solução para ajudar no Exatamente. seu problema. Entende? A gente não vai Então- solucionar 100% do teu problema, mas a gente vai te ajudar a solucionar. A gente vai, que nem a Camelau faz, ela previne. Ali Ela é não bom, deixa chegar. ela não deixa chegar nesse ponto. Se chegou nesse ponto é porque eles não passou na mão da Camelau. Entendeu? Então agora vai passar, entendeu? Vai passar na mão do Grupo Exato. Arpine Araújo. Então agora aí a gente vai ajeitar. Daí vai entregar a CND, vai entregar a regularidade fiscal. CND é a certidão negativa de débito, tanto federal, municipal ou estadual. E aí botar a empresa num prumo fiscal novamente para que dali para frente ela se mantenha. Só que acontece muito. O empresário hoje, o imposto no Brasil é a carga tributária brasileira, a gente sabe que é uma das maiores do mundo. Então acontece muito de o empresário regularizar conosco, ficou aquele ano de contrato ali certinho, regularizado, aí ele pensa, vou deixar explodir de novo isso aqui. E deixa e vamos de novo. Cara, a gente se aproxima do final da nossa conversa, mas eu quero, antes da gente encerrar, a gente falar numa questão que eu acho fundamental também para o empreendedorismo e daí falando como empresa. Não sei se vocês podem dar esses números ou se querem falar esses números, mas hoje o grupo Arpine Araújo, que começou com o Bruno e o Thiago no sofá da casa do Thiago, com 2 pessoas, tem quantos colaboradores? Não sei se vocês querem ou podem falar isso. Colaboradores no total, tá? Porque, tipo, a equipe comercial, falar, a né, equipe, PJ. enfim... Cara, de cabeça nós não sabemos, tá? De cabeça, assim, é difícil precisar, temos que olhar os números lá direitinho, né? Tá, eles não querem dar os números. Não, pior que não é que nós não queremos, é que às vezes o setor, eles... Como é que eu posso dizer, César? Tem o setor comercial que nós temos, né? Como a gente não fica às vezes na mesma sala, a gente vai conhecendo pessoas novas. Vai entrando pessoas novas, nos qualificando, entende? Não é que nem no setor onde fica eu e o Maurício, a gente sabe quantos tem. Como um bom ex-criminalista, ele conseguiu fugir da minha pergunta, tá? Mas vamos falar da satisfação, assim. Obviamente tem uma equipe de trabalho e eu queria que vocês falassem sobre o bem-estar dessa equipe. Como vocês tratam a equipe, como vocês fazem a equipe operar, tipo, a equipe... Vocês se preocupam com o bem-estar e a felicidade da galera, pra galera fazer as entregas. Como que vocês fazem isso? Se é uma questão que não importa, enfim. César, eu sempre priorizei na empresa, e sempre onde eu trabalhei, né, que as pessoas estejam bem, porque eu acredito que quando as pessoas estão bem, né, seja emocionalmente, estejam satisfeitas, né, em todos os ramos, né, seja na parte financeira, na parte que ela deseja trabalhar, tá, e até o bem-estar, o ambiente, eu acredito que o rendimento da pessoa ela tende a crescer. E ela estando feliz, ela tende a entregar mais resultado. Até porque ninguém gosta de trabalhar num ambiente que não se sente à vontade, um ambiente que é desprezível, que dá para falar, um ambiente que não seja, né, animador. Então a gente toma muito cuidado com isso, a gente sempre investe em estrutura na empresa, seja ela melhor qualificação de, sei lá, uma sala melhor, um frigobar melhor, um computador melhor, apoiadores, para a pessoa ficar sempre mais à vontade, né, e poder entregar um trabalho melhor, e que ela se sinta bem, que ela sinta que a empresa é a segunda casa dela. Eu acho que é importante falar também que, principalmente no nosso setor ali, que a gente tem mais, né, convivência diária, né, a gente dá muita liberdade para os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham conosco, porque todo mundo é adulto. Né? Eu vim de um lugar onde existia muito controle e era uma situação que não era boa. Né? Então eu aprendi que aquilo ali era a pior situação que se podia dentro de um meio empresarial. Né? E aí quando a gente chegou, pode perguntar pro Thiagão, quando eu cheguei lá no Grupo Arpine Araújo, tudo que eu ia fazer, eu chamava eles, eu posso fazer isso? Ô Thiago, ô Bruno, vou fazer isso. Daí eles, cara... tem 100% de liberdade para fazer o que tu quiser aqui dentro. Desde que a entrega esteja dentro, teus prazos estejam entregues, tá tudo certo. E é isso que é o principal ponto que a gente toca para nossa equipe. Porque a gente... Autonomia. Autonomia. É claro que eles não vão ter autonomia para tomar decisões estratégicas. Isso é normal. Óbvio. Né? Mas eles têm autonomia. Maurício, Thiago, posso trabalhar amanhã de casa porque eu preciso, não sei... Vai lá, vai firme, dentro da tua entrega, não tem problema. Entendeu? Porque ela tem que se sentir bem, ela tem que
ter a liberdade de chegar em nós e poder pedir isso, ou pelo menos tentar. Não tem que ter medo, a gente não é ninguém a mais. Nós somos os donos, somos. É o que eu digo o tempo inteiro. Eu falei na nossa última reunião ali do nosso setor. Gente, vocês precisam entender que nós somos os donos, mas para nós, se vocês não produzirem, se nós não produzirmos, nós não somos nada. Então, a gente prioriza muito isso. A liberdade e a parceria entre os colaboradores, né? Não é porque é a nossa empresa, né? Mas eu acredito e vejo que as pessoas trabalham lá de uma maneira muito feliz. A gente tem um conhecido, tu sabe de quem é que tá lá, o Júnior. E ele, ontem até posso mostrar pra vocês, ontem de noite ele me mandou uma mensagem e disse assim, Mal, como é que ele falou? Cara, ano passado, nessa época, eu tava não sem ter o que comer em casa, mas tava correndo atrás. Hoje, dia 8 de abril, eu já tô com todas as minhas contas pagas, a festa de 2 anos da minha filha paga, e eu ainda tenho dinheiro na minha conta. Muito obrigado. Pá. Sabe? E não tem que me agradecer. O que eu fiz? Foi o que eu disse pra ele ontem. Cara, eu só fui uma peça dentro de toda essa engrenagem. Eu te coloquei não, te dei a oportunidade de vir aqui pra dentro. O resto foi só contigo. E hoje ele é um dos nossos colaboradores que tem um desempenho muito bom, tanto é que tá aí, né? E é isso acho que para exemplificar mesmo essa questão da satisfação, isso é uma das coisas que mais dá satisfação para mim, acho que pro Thiago, para todo mundo, porque mudar também e ajudar a mudar as vidas das pessoas, né? Porque a minha vida mudou muito desde lá. Então, e vai mudar muito mais, entendeu? Então, o Grupo Arpine Araújo, ele é isso, cara. É isso. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Meu nome não tá no Green. Teu nome não tá não tá e nem quero que esteja. Quem começou e proporcionou isso foi eles. Não foi, entendeu? Não foi eu. A ideia não foi minha. Por que eu vou querer botar o nome numa coisa que a ideia não foi minha? Mas vocês Entendeu? acreditaram. Exatamente. Todos Mas, os outros, né? Cara, normalmente o negócio que dá certo, o empreendimento que dá certo, é um empreendimento que não tem ego, né? Exatamente. Começa por aí, ponto 1. Ponto 2, é quase unânime também, quase unânime para não dizer 100%, mas eu vou dizer 100% das pessoas que vêm aqui, que têm colaboradores, que têm funcionários, também falam isso. A autonomia para as pessoas desenvolverem seu papel. Cada um tem a sua importância dentro da empresa, né? Esses tempos veio o Zi aqui, o Zi Saldanha, e ele falou assim, cara, os 10%, ele é chefe de cozinha, os 10% é de toda a equipe. Porque a pessoa que tá lavando prato, se ela não lavar prato, não tem Não, como entregar, né? entrega, não tem quem tá jantando e não vai ter ninguém para pagar a conta, entendeu? Então, a importância de cada um atuar na sua área de atuação, a sua especialidade. Tem ali sócios, gestores que tomam as decisões finais baseado em tudo que a equipe vem e faz, né? Acho que o Júnior, nem sabia que era Júnior. Leovaldo Júnior. Leovaldo é um baita exemplo, né, de ser humano e de profissional, que é um cara que, cara, eu acompanho há um tempo e ele realmente está sempre correndo atrás. Conheci ele como árbitro de futebol 7. Uhum. E ele ganhava a vida assim. E vendia shampoo. Se eu falar como eu conheci ele, não vai ser legal. Não vai ser legal. Até porque ele é casado, tá? Vamos deixar assim, deixar assim. Mas ele vendia shampoo e era árbitro de futebol 7. E assim ele ganhava vida, né? E ele tá aí hoje, dia 8 de abril, com as contas pagas, com o aniversário da filha pago. Tomara que tu me convide pro aniversário da tua filha. Só 40 convidados. Só 40, 39, por favor, agora. E eu acho que é justamente isso que o Maurício disse. Cara, a gente pode dar a oportunidade, né? O teu desempenho depende única e exclusivamente de ti. Exato. Tem muita gente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que fala assim, ó, eu gosto de ter um salário fixo. Né? Que era aquilo que tu falou lá no início. Que eu falei antes. Exato. Gostava, era quentinho, era uma zona de conforto boa. Mas tu resolveu te mexer. O Juninho sempre foi o cara, o Leovaldo sempre foi o cara que, não, vou correr atrás. E não sei se ele teve em determinado momento algum fixo. E sempre correu atrás e ele entendeu que a função dele é essa daí. Então vocês com certeza têm um baita cara junto com vocês, colaborando.
e, de fato, entregando tudo que ele precisa entregar, porque tem uma filha para sustentar, tipo, é o que eu digo, né? Quando a gente tem alguém que depende de nós, a gente não tem mais tempo Não tem mais tempo. Exatamente. de errar. A gente não pode errar. Maurício ainda não casou, ainda não é pai. Não sei se tu é pai. Só de pet. Só pai de pet. Tá, mas é uma responsabilidade também. responsabilizade. Eu ainda De não... uma border collie, César. É? Tu não tem ideia. Não, A eu sou tio de um responsabilidade que é. border. Eu sou tio de um border. Não tem a Tio de responsabilidade. pet, cara. Eu sou tio de pet, cara. Eu nem tinha me dado conta Eu disso. tenho pai e tenho tio. Então eu acho que são responsabilidades que chega nesse momento a gente, cara, não pode mais errar, tá? E a gente ainda não passa por isso, mas aí eu trago, não é pro ego, não é pro nosso ego, mas uma questão que, cara, a gente ainda não provém algo pra alguém que depende de nós, mas a gente já faz, né? Já entrega. Então provavelmente o dia que isso acontecer com a gente, o dia que nos tornarmos pais, a nossa entrega vai ser ainda mais forte e eu tenho certeza que isso nos mostra que a gente está num caminho certo, como seres humanos principalmente. Porque é muito isso que o Maurício também falou. A gente dá oportunidade para as pessoas mudarem de vida. A gente quer inspirar pessoas. E o Mentes em Ação nada mais é do que isso. É inspirar pessoas, é fazer outras pessoas verem o exemplo de vocês, verem o exemplo de várias pessoas que a gente traz aqui e ficarem inspiradas para, cara, vou abrir meu escritório. Então, eu queria agradecer a presença do Thiago aqui, queria agradecer a presença do Maurício, queria agradecer todo mundo do Grupo Arpini Araújo, que faz essa empresa crescer, esse grupo crescer e desenvolver. Deixo vocês à vontade para fazer o encerramento. Deixem os seus arrobas, deixem os arrobas do grupo também, fiquem à vontade. César, queria agradecer a equipe do Mente em Ação, na tua pessoa, de toda a produção, de nos convidar. Acho que é muito importante a gente estar falando sobre empreendedorismo, trazer histórias diferentes, porque, como tu disse, né, vários empreendedores, várias pessoas que tiveram empresa, tiveram sucesso, quebraram, tiveram sucesso de novo, elas vieram aqui e tu viu que todas elas têm algum viés em comum. E tu tá trazendo esse compilado, então eu espero que as pessoas de casa elas consigam ver essa característica, né, e consigam aproveitar. E também acho que tu deve ter uma coisa que eu queria trazer, que a gente, né, toda a trajetória do Grupo Arpini Araújo, que eu consegui adquirir isso um pouco e tenho certeza que os guris também, a questão da adaptabilidade. Adaptabilidade ao mercado. Porque quando tu escolhe uma área, tu já quer te aprofundar nela e tal, eu quero trabalhar só com isso, só com isso. Mas às vezes o mercado está inclinado para o outro lado. Então tu não pode fechar os olhos. Não pode fechar os olhos ao que tá em alto. E às vezes é um ajuste na tua operação que faz essa inclusão dessa. Que às vezes ela pode gerar uma receita muito interessante. Então, para a pessoa que está nos vendo agora e está começando, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo. Não feche os olhos para as outras oportunidades. Não faça que nem o cavalo encilhado, o cavalo na... Encilhado? Não, é na... Uma visão só para frente. Isso, Enxergar sempre só fica olhando para os lados, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porque às vezes a gente investe todo o nosso conhecimento numa área e essa área não tem tanto rendimento. E enquanto uma área nova está surgindo, a gente deixa de aproveitar porque a gente está com uma ideia de que eu sou isso, eu vou fazer isso. Então, não deu certo, muda. Tá dando errado, muda. Vai até acertar e não desiste. Não tenha medo da mudança. Como a gente disse aqui, a gente faz mudanças semanais, diárias às vezes. Diárias. Então, né... E outra coisa, nunca desista. Nunca desista. Se tu começar, tu já fez mais do cara que não começou. Porque desistir também é frustrante, mas não começar e se arrepender daquilo que não fez é pior ainda. O segundo passo é aquilo que eu falei muito na primeira temporada, né? O segundo passo, ele só acontece depois do primeiro. Sim. Não der o primeiro, não tem segundo. Não, até porque quando não tem o primeiro passo, não tem o segundo passo, não tem o terceiro passo, então não deu o primeiro. Exatamente. E a gente viu isso aí. Hoje tem coisas que a gente não esquenta mais a cabeça. Tu aprende, tu cria uma mentalidade. Tem um problema para resolver. Tá, vamos resolver. Antigamente, vi um problema, como é que eu vou resolver? Então, tu vai criando uma casca. O início é complicado, né? Como é até interessante falar isso para as nossas pessoas que estão ouvindo a gente, porque bate muito medo. Como eu vou fazer isso? Como eu vou atender esse cliente? Como eu vou fazer tal coisa? E se ele me perguntar isso? Cara, tu não tem noção. Né? Eu já trabalhei algumas vezes com questão eu tive um curso de execução fiscal, uma época, né? Fiz algumas vendas através da Hotmart, né? Buscando só ajudar as pessoas, cara, e tu não sabe a dificuldade que as pessoas têm. Tá, mas Thiago, e se a pessoa me perguntar isso, aquilo? Se ela te perguntar, diz, olha, eu trabalho assim, mas eu vou procurar melhor uma resposta
para te atender nesse caso. Eu trabalho nesse viés, mas essa aqui eu vou estudar, eu vou fazer. Perfeito. Então, não tenham medo de arriscar, não tenham medo do cliente, né? Foquem no atendimento, porque o atendimento hoje ele é tudo. Perfeito. César, queria te agradecer também pelo convite, Estúdios Combo, Mentes em Ação. E, gente, acho que o único recado único não, mas principalmente da minha parte, que eu posso falar para vocês que estão nos assistindo, que hoje se inspiram vão se inspirar em nós e todos os outros episódios de todos os outros empresários que tiveram aqui hoje, saiam da zona de conforto. Saiam da zona de conforto de vocês, porque eu fiz isso e eu posso garantir. Ela era quentinha, ela era boa, era. Doeu. Mas hoje vale muito mais a pena. Então é isso, gente. Saiam da zona de conforto. Vão buscar o que realmente vocês querem. Às vezes vou repetir, às vezes a zona de conforto parece estar numa situação super favorável. Mas depois que tu transcender ela e sair e ver que tudo que tu conquistou passando é muito mais prazeroso do que quando tu estava lá. Então não tenham medo, saiam. Vai doer, vai. Mas como o César falou, todo processo de crescimento tem dor. Né? Se não tiver dor, não vai ter graça. Né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Sigam todos os nossos arroba aí. O meu é Maurício BBS. Thiago Arpini. Arroba Arpini. Com H. Arroba Arpini Araújo. E acompanhe um pouco o nosso trabalho. E o empresário que esteja nos assistindo, com certeza tem vários. Quando precisarem do Grupo Arpini Araújo, fiquem muito à vontade para nos procurar. Nós vamos ter o maior prazer em atender todos vocês. Está devendo, liga para os caras, tá? Gente, muito obrigado novamente para vocês. Para todo o grupo do Arpini lá, mandem um abraço para todos. Espero que todos assistam o nosso episódio. E espero também que todo mundo do Grupo Arpini Araújo se inscreva no nosso canal, assim como vocês precisam se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse episódio, é sempre muito importante. Encaminha esse episódio para quem quer que tu ache interessante e que vai se interessar por esse assunto tão complexo, tão difícil de falar, mas que eu acho que é tão necessário, né? Toda e qualquer empresa precisa ter a sua regularidade fiscal e o Grupo Arpini Araújo nada mais faz do que ajudar a vocês estarem todos regularizados. Segunda temporada do Mentes em Ação no ar. Esse é o 5º ou 6º episódio, acho que é o 6º episódio. Muito Sétimo. Obrigado. 7º, não é o 7º. Tá escrito no briefing. Eu tô perdido, cara, tô perdido. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Thiago, muito obrigado. Maurício, muito obrigado. E eu quero que eles me levem para almoçar hoje. Valeu, gente. Até mais.